Olá a todos que seguem ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e claro que a gente não pode deixar de falar sobre o mercado do boi gordo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as margens para os pecuaristas. Diante de todas essas altas que a gente tem visto aí ao longo dessa semana, a gente tem que pontuar como que ficam as margens para o pecuarista, como que deve ser o planejamento dele aí para o próximo ano, já que a gente tem aí um milho provavelmente mais caro, uma oferta aí para os animais de reposição também bem caras, então é preciso se planejar. E para isso a gente convidou o Thiago Bernardino, ele que é aí o pesquisador do CPEA, já está aqui com a gente por Skype. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso site. Olá a todos, obrigado novamente pelo convite do Notícias Agrícolas, é um prazer estar falando novamente com vocês, Andressa. Tiago, vamos lá. Diante de todas essas altas que a gente tem visto aí para os preços do boi gordo, como que ficam as margens, como que estão as margens do pecuarista? Claro que aí o confinador ele se planejou, ele fez as suas compras do milho antecipadamente, também adquiriu os animais de reposição, mas como que passa a ficar essas margens aí para os próximos meses? É interessante a sua pergunta, a gente vai voltar um pouquinho atrás, aí basicamente em média, em um ano atrás, então um pouquinho antes, né? Era muito comum lá para agosto, setembro, o pecuarista já tendo dificuldade de encontrar um boi magro, os preços do bezerro subindo. Então, essa era uma toada que já se desenhava ao longo do ano de 2020. Mas sim, a gente não tinha o cenário de pandemia, a arroba chegou a 230 em novembro, sinalizava um mercado interessante e também a gente não tinha essa expectativa de essa demanda forte da China, principalmente de grãos, né? Então, apesar dos custos elevados da reposição do final do ano passado e já começando esse ano, o pecuarista ainda estava otimista, né? O que mudou? Mudou que realmente os preços da pecuária não começaram a ficar interessantes para o segundo semestre devido à pandemia e os preços do grão, principalmente soja, subindo, o grão, milho, também começou a subir, a safrinha ela não deu aquela margem de queda que o produtor esperava, mas também a arroba começou a melhorar, né? Então, quando a gente fala de margem, entendendo um pouco esse movimento e esse ano, muitos pecuaristas, eles apostaram sim, mesmo pagando milho, a expectativa pagando milho de R$ 50, né? 46, 48, 50, 52, e a arroba ainda não recuperando como deveria, muitos pecuaristas fecharam o confinamento, porque precisava fechar ao longo do ano, mas apostando numa melhora, apostando numa arroba 230. Então, quando a gente fala da margem do pecuarista, independente de quem travou preço ou não, quem efetuou a compra, realmente eu tenho uma margem esse ano, porque a arroba valorizou bem, saindo aí dos patamares de 215, 220, ultrapassando 30, 50, chegando no patamar de 290. Então, o pecuarista realmente ele está tendo uma margem interessante esse ano, porque ele fez uma compra, apesar do insumo, cara, boi magro, milho, farelo em patamares elevados, mas ele conseguiu, pelo preço da arroba, né, que atingiu esses últimos meses, últimas semanas, uma margem interessante em termos de rentabilidade. A grande questão, e até a sua pergunta, né, até a sua introdução do planejar, a gente pensar no que vem. O boi gordo sobe, o bezerro sobe, o boi magro sobe. A gente está observando a soja subindo, né, o milho subindo. É interessante notar, né, o preço do milho, né, era o preço da soja de um ano atrás, o preço da soja era o preço do boi de um ano atrás, né? Então tudo subiu. Então realmente a gente começa o ano já com preços firmes, seja da pecuária, o mercado futuro mostra isso, a reposição ultrapassando R$ 3.000, né? A cabeça do bezerro, então vem com uma firmeza muito grande, o próprio boi magro, dependendo do tipo do animal, dependendo do peso, ultrapassando, chegando aos R$ 4.000, assim por diante. Então, os custos subiram, então precisa se fazer conta. Há duas maneiras de um produtor, independente da área, ganhar dinheiro. Uma é ganhando com preço, isso sempre, isso é fundamental, e outra é ganhando com produtividade. Se todos os insumos estão caros, eu preciso transformar, buscar esses fatores de produção, exigir o máximo deles, exigindo qualidade deles e a performance, produzindo mais arrobas, produzindo mais sacas, produzindo mais quilogramas por animal. Não é simples, mas essa vai ser a toada do primeiro semestre do ano que vem, né? A gente fala de uma arroba aí permeando, né? Começando o ano já
em patamares firmes, né, pensando no mercado futuro, São Paulo, mas falando de uma arroba aí lá para maio para 264, que seja, isso é bom, isso não é bom, mas que seja, é um patamar firme, 275, 273, ele cai um pouco, pensando sempre na safra, mas é a conta que tem que ser feita. Então a margem, o desafio para o pecuarista, por mais que se desenhava um ano desafiador no segundo semestre, em termos de custos, o preço da arroba ajudou. Agora a gente vai ter que realmente fazer conta para o ano que vem. Exatamente. E a gente tem aí para o ano que vem uma estimativa aí que a pastagem ela também demore para entrar no mercado, já que as chuvas também demoraram para chegar. Então esse animal de pasto vai demorar para entrar no mercado. Você tem esse ajuste. A gente vai aí, outro ponto importantíssimo, né? É que você bem colocou a questão da oferta, como que a oferta se comporta em relação ao clima, né? A gente tem um atraso das chuvas, bem mencionado, que também atrasa a produção de soja. A gente tem uma produção de soja basicamente toda ela vendida, uma grande parte vendida, então o produtor de soja também vai sentar em cima do saco da soja, né? E aí a gente vai depender do pasto. Não à toa que alguns produtores falando que vão fazer uma safrinha de pastagem, né? Aproveitar a saída da soja, fazer uma safrinha. Será que vale a pena ou não? Isso depende. Será que isso é viável? Não, vai depender de produtor para produtor. É, Então, realmente, a gente vai ter que fazer o que a gente falou, esse plano, esse planejamento e fazer conta. e tem pecuaristas também que atuam em todos os elos, né? Na recria, engorda, enfim. Exatamente. O bezerro caro, o boi magro caro, se for bem trabalhado eficientemente, ele pode gerar um boi gordo eficiente em termos de ganhos de peso e que eu consiga um bom retorno em cima desses patamares do começo do ano. Essa conclusão é perfeita. E se a gente olhar aí, só aproveitando o gancho, aí lá para o ano que vem, Thiago, o que você acha no final do ano confinamento? Eu tenho preços no mercado futuro a 270. Ah, mas hoje já chegou a 290. Será que fica a 270 menos? Eu não sei. Mas a 270, um milho em julho, me sinalizando algo em torno, São Paulo, algo em torno de R$ 67, um boi magro de 3.900, R$ 4.000, o confinamento dá um retorno aí, algo em torno de 10 a 12% para o ano que vem, no ano totalmente incerto. Novos políticos nos Estados Unidos, novas negociações com a China, pressão ambiental da Europa, Estados Unidos, que seja um ambiente incerto, mas eu tenho um cenário que é de margem mais apertada, sim, mas que me traz resultado. Certo. Temos uma pergunta aqui, Tiago, sobre esse assunto. O Frederico de Carvalho Paes, ele é de São Paulo, e ele falou assim, essa questão aí das altas, né, da arroba, pode tirar um pouco os frigoríficos das compras. E isso pode acabar desestimulando a engorda dos animais no primeiro trimestre de 2021? É uma pergunta interessante. Eu costumo dizer, quando a gente estuda custo de produção, a gente está falando do custo de produção desde os insumos, aquela empresa que compra um ingrediente para nutrição, um ingrediente para sanidade que está dolarizado, é natural eu ter um custo maior. Tem a questão da produção dentro da porteira, a gente observa isso. Se eu compro um custo maior, eu tenho uma produção menor por ter abate maior de fêmeas ou não, ou segurar mais animal, ou usar insumos, sistemas de produção com mais custo, eu vou repassando o custo, assim como a indústria. Então, a partir do momento que eu tenho um boi gordo de 290, R$ 300 arroba, a gente tem que entender como que é a conta. Ah, é um frigorífico exportador? Ah, não, é um frigorífico exportador para a China. Ah, não, é um frigorífico só para o mercado doméstico. Ah, é um frigorífico que ele abate, ele vende a carcaça para outro frigorífico. Então, a gente tem diferentes ambientes, né, em termos de rentabilidade da indústria, margem da indústria. Então, movimentos vão ocorrer de todas as formas, de todas as performances. Frigoríficos entrando numa compra a um boi de 278, 280 comprando bastante para fazer estoque, frigoríficos comprando a 290 que seja também para fazer estoque, e realmente a margem ele aperta. Sempre que a gente tem preços do boi gordo em alta, a margem da indústria aperta, porque ela passa, sim, frigoríficos exportadores conseguem uma margem melhor, mas frigoríficos do mercado local realmente tem uma margem mais reduzida, e principalmente quem não desossa. Então, é um jogo de xadrez no sentido de entender como que cada indústria opera. Então, algumas indústrias podem recuar nas compras, pode ocorrer. Por outro lado, eu tenho indústrias que precisam cumprir contrato, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Então, esse movimento de altas e baixas reflete essa pergunta.
tem frigoríficos saindo, tem frigoríficos precisando cumprir contratos. Então, é a tradição da comercialização do mercado. Exatamente. E diante de um dólar, a gente viu aí ontem, hoje já está com alta, mas ontem o dólar estava recuando, na outra semana também ficou recuando, também em função aí da apuração das eleições norte-americanas. Isso daí acaba deixando com a arroba em alta e o dólar recuando, deixa a carne, perde a competitividade da carne no mercado internacional. Então o frigorífico também fica atento a esse cenário. É um bom ponto, né? A gente busca, né, o setor produtivo, ele tem um anseio, quando que vamos passar os 300 arrobas, não tem boi, não tem oferta, vamos passar os 300 arrobas. Já tem até alguns negócios, né, que vem sendo falado, que vem sendo observados acima dos 300 reais, mas o que a gente precisa entender, um boi de 300 reais com um câmbio de 5,40, eu estou falando de quanto? Estou falando de um boi em dólar, em termos de 55 dólares arroba, né? E aí a gente precisa olhar para os nossos vizinhos. Enquanto a Argentina está negociando, enquanto o Paraguai e o Uruguai estão negociando, enquanto os Estados Unidos estão negociando, enquanto a Austrália está negociando, né? A que preço? O 55 ainda deixa nosso ambiente competitivo pelo volume de produção que a gente tem. Isso atrai muitos compradores, mas a gente vai deixando de lado aquela coisa, a carne mais barata, a carne mais competitiva. Os preços dos outros países também vão ficando mais competitivos. Então, é um ponto a ser levantado também, porque a valorização do real frente ao dólar, né, ela traz essa grande questão, aumenta o custo para o comprador. Então a gente precisa ficar atento a esse movimento, sim, que é muito importante no comércio internacional. Exatamente. E, Tiago, gostaria de perguntar para você, a gente sempre fala aí que a China é o que paga bem. Será que essa conta fecha para o frigorífico? Porque eu vi aí uma live que o Fabiano Tito Rosa, da Minerva, ele falou que nem sempre a China é o que remunera melhor. Às vezes o Chile também paga bem. Ele fala que isso depende de semana a semana. Sim, é um ponto muito importante. Evidentemente, quando a China vem, ela paga uma bonificação, principalmente em períodos que a gente sabe, principalmente no primeiro semestre, ela acaba pagando 10, 15 reais mais arroba, né? Isso pode ocorrer, mas como ele bem disse, vai depender da negociação do país. Só para vocês terem uma ideia, no outubro passado, né, a China pagou algo em torno de 4,41 dólares o quilograma da nossa carne. A média de exportação brasileira foi 4,18, né? Então ela pagou 4,41. Mas, por exemplo, se eu pego os Estados Unidos, ele pagou em média 6,99. A Itália, 6,38. A Rússia, 3,45, pouco menos. O Chile, muito próximo aí da questão da China, em torno dos seus 4,9, 4,19. O Irã também, 4,15. Então, vai depender muito do momento, do volume e o que realmente a gente está comprando. Então, os países, a gente tem a China como um importante pagador, sim, da nossa carne, mas principalmente pelo volume que ela está comprando. Se a gente pegar o volume que a China comprou, né, no último mês, a gente está falando algo em torno de 85 mil toneladas, né? Basicamente 45% aí, um pouco menos, desculpa, 41% de tudo que a gente exportou em outubro. Então ele vem comprando, ele negocia preço. Então muitas vezes é interessante olhar para outros mercados que não compram tanto como a China, mas eles pagam melhor. Exatamente, isso é a indústria que vai ver, mas cabe o pecuarista também investir em qualidade do animal para poder atender todos os tipos de mercado. Eu acho que o investimento em qualidade é um ponto muito importante, até para linkar com a questão de margem. Quando a gente investe em qualidade, evidentemente a gente tem um investimento, vamos dizer, financeiro, um custo maior. Mas a ideia é realmente que eu produza mais carne em menos tempo e eu tenho o que a gente chama de economia de escala. Eu reduzo custo com produção de volume. E aí eu atendo alguns mercados que me pagam uma premiação, seja por acabamento de carcaça, seja por cotas de importação que determinado país tem, a própria China pagando sempre um sobrepreço, por mais que varie ao longo do ano, mas então a busca do pecuarista por produzir mais qualidade é para atender sim diferentes tipos de mercado, mas ajudar também no controle do custo em termos de economia de escala. Exato. Tiago, gostaria de mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho da B3. Hoje a gente tem visto aí a B3 recuando,
Como você acha que vai ficar o mercado futuro? Olha, realmente, o que que é o mercado futuro, né? Muitas vezes a gente olha, virou moda, eu acho que tem que, não, a palavra não é certa, é moda, mas virou, acho que um compromisso diário das pessoas como termômetro do mercado olhar para tomar decisão. Acho que isso é fantástico em termos de profissionalização da gestão de comercialização, seja de um produtor, seja de uma indústria, de um escritório. Acho isso fantástico, né? E o que, que o mercado futuro é? O mercado futuro retrata a expectativa futura de preços. Por isso que se chama mercado futuro. Então, se a gente tem mercados oscilando, principalmente aí no fechamento, aí a gente fala de dezembro, que chegou a 293, alguns dias da semana, no final da semana passada, 297, já chega a 291, 288, o que seja. Mostra o quê? Há uma expectativa de uma redução de preço no final do ano, como é normal. A formação de estoque ocorre em outubro, novembro, começo de dezembro, depois é tradicional. A gente tem férias coletivas, a gente tem as férias, tem outros tipos de gastos das pessoas. Então, é normal esse movimento. Então, a expectativa futura de algo em torno de você ter 200, aí o fechamento de ontem 287, 286,10 de dezembro, reflete essa expectativa. Não quer dizer que não vá subir, não quer dizer que não vá cair mais, mas é um sinalizador sempre assim, movimentos do mercado estando de uma forma tendenciosa, de certa maneira, um pouco mais para baixo. Exatamente. E é importante o pecuarista aí aproveitar e investir, fazer um hedge ou investir no mercado futuro mesmo, com uma proteção. Eu acho que já passou da hora. Eu conversei com alguns pecuaristas ao longo dos últimos meses, mas principalmente das últimas semanas. Nossa, Thiago, eu fiz uma operação de trava e o preço subiu mais. Isso já tinha acontecido o ano passado. Mas a grande questão não é simplesmente travar o lucro maior. Óbvio que todo mundo quer ganhar mais, ter uma margem maior, sempre. Mas eu tenho que travar a minha margem. Se o preço a 288 me traz uma margem positiva, 286 me traz uma margem interessante, independente se ele vai subir de novo para 291. Não é que eu perdi R$ 5 por arroba ou R$ 3, que faz muita diferença assim na conta, mas eu deixei de ganhar. Mas eu fiz um hedge como você falou, um seguro, né? Eu comprei uma opção de vender o boi a 288 e realmente, se o boi cair, aí eu vou estar mais contente sempre. Então, o produtor realmente ele tem que começar a olhar para a margem da produção dele, margem do lucro dele, para ver realmente essas opções que vai trazer uma tranquilidade maior para ele. Exato. Bom, Thiago, eu agradeço muito as suas informações, são sempre muito úteis e muito bem-vindas aqui no nosso site. Muito obrigada. Não, eu que agradeço novamente o convite, o espaço, a minha pessoa, toda a equipe do CPEA, que a gente vem realmente trazendo informações para o pecuarista, para a cadeia como um todo, e é sempre um canal muito importante para a gente chegar na sociedade em geral, tá? Então fica também o meu agradecimento por mais esse convite. Eu que agradeço. Bom, a gente vai lá para a P3 para ver como que estão os preços se comportando. Vou pedir para o Renan colocar a tela para mim aqui. O novembro está precificado a R$ 283,00 por arroba, com uma queda de 1,63%. Já o dezembro está cotado a R$ 279,95 por arroba, com uma queda de 1,88%. O janeiro aí está cotado a R$ 270,50 por arroba, com uma queda de 1,64%. Já o maio, para 21, está cotado a R$ 260,65 por arroba, com uma queda de 2,5%. Ontem o CPEA registrou aí o recorde, né, com o maior preço nominal dele de R$ 292,00 por arroba, com uma alta de 1,38%. Na entrevista aí com o Thiago, ele reportou um pouco como que ficam as margens do pecuarista diante dessas altas do arroba. Apesar das altas do arroba, os insumos também estão subindo, os preços da reposição estão subindo, mas o Thiago apontou aí ao longo da entrevista que olhando aí para o próximo ano, que é importante fazer esse planejamento para o próximo ano, já que os confinamentos de agora, o milho, a reposição já foram adquiridos. Mas olhando para o próximo ano, é importante o pecuarista fazer
esse planejamento, mas olhando aí para um preço da arroba de R$270 por arroba que sinaliza o mercado futuro e um preço do milho a 69 que também sinaliza aí na B3 e com uma reposição de R$3.000, dá um ganho aí, dá uma margem de lucro para o pecuarista de 10% a 11%. Então é importante ficar atento, é importante se proteger aí contra algumas oscilações no mercado, fazer uma trava, buscar e fazer um planejamento da sua propriedade e olhar também para a qualidade do seu animal e também para a sua produção, para conseguir preços maiores. Bom, eu fico por aqui e você segue ligado aqui no nosso site, Notícias Agrícolas. Nós sempre vamos estar trazendo em primeira mão as notícias da pecuária.